O Oceano Pacífico. Vasto e profundo. Um reino de mistério. Escondido sob sua superfície, jaz um segredo. Uma descoberta que desafia nossa compreensão da história da Terra. O que será que se esconde sob as ondas, envolto em trevas? Que forças moldaram esse reino enigmático? As respostas estão esperando para serem desvendadas. Nas profundezas do assoalho oceânico, uma equipe de geofísicos fez uma descoberta surpreendente. Usando tecnologia de ponta, eles perscrutaram o interior da Terra. O que encontraram foi uma estrutura maciça e enigmática. Ela estava escondida sob o Peru. Essa estrutura, composta de rocha densa, se estendia por centenas de quilômetros. Sua origem e propósito eram um completo mistério. A equipe, da Universidade de Maryland, ficou perplexa. Sua descoberta desafiava os modelos geológicos existentes. O que poderia ter criado uma estrutura tão maciça, escondida por eras sob o fundo do oceano? A resposta, eles logo perceberam, estava na história tumultuada da própria Terra. Geólogos usam ondas sísmicas para estudar o interior da Terra. Essas ondas são como mensagens secretas que nos contam histórias escondidas sob a superfície. Como um ultrassom para o nosso planeta, essas ondas viajam pela Terra e retornam, revelando estruturas ocultas. Elas nos permitem ver o que está escondido nas profundezas, muito além do alcance dos nossos olhos. A equipe da Universidade de Maryland estava analisando dados sísmicos do Oceano Pacífico quando se deparou com a anomalia. Eles estavam em uma missão rotineira, mas o que encontraram foi tudo menos comum. As ondas pintaram uma imagem impressionante, uma massa enorme e densa de rocha, diferente do manto circundante. Esta descoberta foi um verdadeiro quebra-cabeça para os cientistas. Era diferente de tudo que eles já tinham visto antes. A descoberta levantou mais perguntas do que respostas. É aqui que o mistério se aprofundou. O que poderia ter causado essa formação tão única e antiga? A estrutura não era apenas enorme, mas também incrivelmente antiga, datando de milhões de anos. Era uma janela para o passado distante da Terra. Era um fantasma de uma época em que a Terra parecia muito diferente. Uma era em que forças titânicas moldavam o nosso planeta de maneiras que só agora começamos a entender. A estrutura recém-descoberta estava localizada sob a placa de Nazca, uma vasta extensão submersa que esconde muitos segredos ainda não revelados. Uma das placas tectônicas que compõem a crosta terrestre. A placa de Nazca é conhecida por seu papel crucial na formação da Cordilheira dos Andes, uma das cadeias montanhosas mais impressionantes do mundo, e do Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de intensa atividade vulcânica e sísmica. Mas essa estrutura era diferente. Parecia ser anterior à configuração atual da placa de Nazca, sugerindo uma história geológica muito mais antiga e complexa. Então, o que era? E de onde veio? Os cientistas estavam entrando em território desconhecido, tanto literal quanto figurativamente. Eles precisavam cavar mais fundo, explorar mais a fundo para entender as forças que moldaram essa estrutura enigmática. A resposta, eles acreditavam, estava nas profundezas ardentes do manto da Terra, onde o calor e a pressão criam fenômenos geológicos ainda pouco compreendidos. A investigação prometia revelar segredos que poderiam mudar nossa compreensão da história geológica do planeta. O manto da Terra é uma camada de rocha quente e viscosa, que se estende por milhares de quilômetros abaixo da superfície. É uma região dinâmica e em constante movimento, que fica entre a crosta e o núcleo. Dentro do manto, plumas gigantes de rocha quente sobem do núcleo, criando pontos quentes de atividade vulcânica na superfície. Essas plumas são como correntes ascendentes de material fervente, que podem atravessar a crosta e formar vulcões. Essas plumas, conhecidas como superplumas, podem ter um impacto profundo na geologia da Terra. Elas são capazes de alterar paisagens inteiras e influenciar o clima global.
Poderia uma superpluma ser responsável pela estrutura misteriosa sob o Pacífico? Os cientistas levantaram a hipótese de que a estrutura poderia ser um remanescente de uma antiga superpluma. Esta teoria sugere que eventos geológicos passados ainda podem ser sentidos hoje. Há milhões de anos, uma enorme pluma de rocha quente poderia ter subido do núcleo da Terra, espalhando-se sob o fundo do Oceano Pacífico. Este evento teria sido catastrófico, moldando a geografia do oceano. À medida que a pluma esfriava e se solidificava, ela poderia ter formado a estrutura densa e enigmática detectada pelas ondas sísmicas. Esta estrutura é como uma assinatura geológica, um vestígio do passado. Esta era uma teoria ousada, mas se encaixava nas evidências disponíveis. Os cientistas continuam a investigar, buscando mais pistas para desvendar os mistérios do manto terrestre e suas superplumas. A equipe da Universidade de Maryland está agora trabalhando para analisar amostras de rocha do fundo do oceano acima da estrutura. Ao estudar a composição e a idade dessas rochas, eles esperam confirmar sua teoria e aprender mais sobre a história da estrutura. Eles estão particularmente interessados nos minerais olivina e piroxênio, que são comuns em rochas do manto. A proporção desses minerais pode fornecer pistas sobre a temperatura e a pressão em que as rochas se formaram, dando insights sobre as condições nas profundezas do manto da Terra há milhões de anos. Cada amostra é uma cápsula do tempo, guardando segredos sobre o passado do nosso planeta. A descoberta da estrutura sob o Pacífico tem implicações profundas para nossa compreensão das placas tectônicas e a formação de cadeias de montanhas subaquáticas. A localização da estrutura sob a placa de Nazca sugere uma possível conexão com a dorsal do Pacífico Leste, uma importante cadeia de montanhas subaquática. Poderia essa estrutura antiga ter desempenhado um papel na formação dessas montanhas? À medida que a placa de Nazca se movia sobre a estrutura, é possível que a interação entre a placa e a rocha densa abaixo pudesse ter criado o soerguimento e a atividade vulcânica que formaram a dorsal do Pacífico Leste. A descoberta dessa estrutura maciça sob o Pacífico é um lembrete das forças incríveis que moldam nosso planeta. Também levanta novas questões sobre o papel das superplumas na história da Terra e o impacto potencial dessas plumas no futuro do nosso planeta. À medida que continuamos a explorar as profundezas dos nossos oceanos, certamente descobriremos ainda mais mistérios, desafiando nossa compreensão da Terra e sua história. A Terra é um sistema dinâmico e em constante mudança. O que aprendemos com essa descoberta pode nos ajudar a entender melhor os processos que impulsionam terremotos, erupções vulcânicas e até mesmo a formação de continentes. Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície do nosso planeta, mas sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre as profundezas dos nossos próprios oceanos. Este reino vasto e inexplorado guarda inúmeros segredos, esperando para serem descobertos. A recente descoberta sob o Pacífico é apenas um exemplo das maravilhas incríveis que se escondem sob as ondas. O que mais se esconde nas planícies abissais, nas montanhas subaquáticas, nas fossas que mergulham quilômetros abaixo da superfície? Que novas formas de vida, formações geológicas ou até mesmo civilizações antigas poderíamos encontrar? À medida que a tecnologia avança, estamos desenvolvendo novas ferramentas para explorar as profundezas do oceano. Veículos subaquáticos autônomos, submersíveis de alto mar e técnicas avançadas de imagem estão nos permitindo ver mais longe e mais fundo do que nunca. Com essas ferramentas, podemos mapear o fundo do oceano, estudar ecossistemas subaquáticos e desvendar os mistérios do passado do nosso planeta. A descoberta da estrutura sob o Pacífico é apenas o começo. Há muito mais para explorar, descobrir, entender. A busca para entender nosso planeta é uma jornada contínua que requer colaboração, inovação e um senso de admiração. Acompanhe os cientistas enquanto eles continuam a sondar as profundezas dos nossos oceanos, descobrindo os segredos que se escondem sob as ondas.
Quem sabe que descobertas incríveis nos aguardam nas profundezas inexploradas do nosso planeta?